Pessoal, vou fazer aqui uma comparação entre juros simples e juros compostos. Os juros simples, te lembrando, são aqueles que incidem apenas sobre o capital inicial. Por exemplo, uma aplicação, tá? De dinheiro no banco, né? Um investimento no banco. É sobre apenas o capital inicial. E os juros compostos não, é juros sobre juros. Os juros simples são constantes. Os juros são constantes, tá? E os juros compostos não, eles vão crescendo exponencialmente. Então veja aqui, eu fiz uma tabela para você fazer uma comparação aí. Eu calculei esses valores para você ver. Suponhamos que eu pegue R$100 emprestados a uma taxa de 10% ao ano em 10 anos, tá? Então vamos lá. No primeiro mês, a taxa é anual. No primeiro mês, que é 1/12 do ano, né, 1/12 do tempo, os juros simples vão dar aproximadamente 83 centavos. Os juros compostos, aproximadamente 79 centavos. Veja que os juros simples são maiores que os compostos. Vamos ver até onde. Em 2 meses, os juros simples vai dar R$1,66 e os juros compostos R$1,60. Em 6 meses, os juros simples vão dar R$5 e os compostos R$4,88, valores aproximados. Em 9 meses, os juros simples vão dar R$7,47 e os compostos R$7,41. Quando inteirar um ano, a unidade de tempo, porque o tempo está em anos, 1 é a unidade de tempo. Quando chegar em um ano, os juros simples vão dar R$10 e os compostos também vão dar R$10, vão empatar. A partir de um ano, os juros compostos vão passar a ser maiores que os juros simples. Então, 13 meses, os juros simples R$10,83 e os compostos R$10,87. Em 2 anos, os juros simples R$20 e os compostos R$21. Em 3 anos, os juros simples R$30 e os compostos R$33,10. Em 10 anos, os juros simples vão dar R$10, R$100, porque você viu, R$10 10% ao ano, 10% de 100 é 10. Em 10 anos, 10 vezes 10, 100. E os juros compostos já vão dar R$159,37. Então veja que até a unidade de tempo, por exemplo, suponhamos que o tempo fosse meses. Até um mês, os juros simples vão ser maiores que os compostos. Em um mês eles empatam. A partir de um mês os compostos passam a ser maiores que os simples. Não é bacana isso? Então eu fiz aqui um gráfico para você ver isso. Ó. Veja lá. Juros. Juros é o Y, né? E tempo é o X. Por quê? Porque os juros variam em função do tempo. Ou seja, Y varia em função de X. É uma função de X. Os juros são uma função do tempo. Os juros simples, eles são constantes. É uma reta, função linear, juros simples. E os juros compostos, função exponencial. Mas veja aqui no gráfico que de 0 até 1, uma unidade de tempo, um mês, um ano, tá? Até uma unidade de tempo, os juros compostos são menores. Olha bem, essa curva está abaixo da reta. Então, até a unidade de tempo, os juros compostos são menores que os juros simples, curva abaixo da reta. Aqui os dois empatam, que foi o que eu te mostrei na tabela ali. Aqui os dois empatam. A partir daqui, de um mês ou de um ano, a partir de uma unidade de tempo, os juros compostos passam a ser o quê? Maiores que os juros simples. Não é bacana isso? É maravilhoso. Matemática é muito bonito, não é? Juros simples. A fórmula, juros é igual a CIT, ou seja, capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que a taxa é por cento. Então, por exemplo, 10% você vai escrever 0,1, tá bom? 2% você vai escrever 0,02, é 2 centésimos, né? Tá bom? E os juros compostos? Pode ser calculado pela fórmula. Os juros é igual capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo menos 1. Então,
nessas formas, J é o juros, C é o capital, I é a taxa por cento e T é o tempo. Beleza? Não é bacana? É muito bonito, não é? Veja lá. Eu vou calcular aqui para você ver, em um ano, deu R$10 cada um, não é? Os simples e os compostos, vamos calcular aqui nas formas para você ver. Um ano. Vamos calcular os juros simples primeiro. É R$100, taxa 10% ao ano, em um ano. Então vai ficar assim, juros é igual ao capital. Eu vou fazer desses dados que eu fiz aqui da tabela, entendeu? O capital é 100, a taxa é 10%, como é que você escreve 10%? 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa, né? Em um ano, nós vamos calcular em um ano, tempo 1. Então vai ficar capital 100, vezes a taxa 0,1, vezes o tempo 1. Multiplicando por 1 não fica a mesma coisa? Então 100 vezes 0,1. Multiplicar 100 por 0,1 é o mesmo que dividir 100 por 10, não é verdade? 100 dividido por 10 dá quanto? Dá 10, está aqui os juros simples. Agora vamos calcular os compostos, para você ver. Com o tempo 1 também, né? O tempo de um ano e a taxa de 0,1, lembra? Então vai ficar 100 que multiplica 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1 elevado a 1, porque o tempo não é um ano, 1,1 elevado a 1 é 1,1. 1,1 tira 1, vai dar 0,1. 0,1 vezes 100. Acabamos de fazer a conta. 100 vezes 0,1 dá 10. Por isso que na unidade de tempo, ó, um ano, os juros foram iguais, são iguais, né? Tá beleza? Então tá aí mais uma coisa importante sobre os juros simples e compostos. Então os juros simples podem ser maiores que os juros compostos. Até o quê? De 0 até a unidade de tempo. Beleza? A partir daí, os juros compostos são maiores. Por isso que os bancos utilizam juros compostos, porque eles não são bobos, né? Eles vão calcular juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, né? O que não parece uma coisa muito justa, você concorda comigo? Mas isso é assunto para filosofia, é assunto para outra oportunidade. Então, até mais, um abraço, fiquem com Deus.